Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma atividade do Pré-ENEM Soma Online. Hoje uma atividade de correção de questões. Estamos aqui para corrigir as questões do Enem 2015. Para quê? Para estudar praticidade para aquilo que você já estudou nas aulas online. Quanto mais essa praticidade acontecer, melhor ela vai se mostrar na resolução das questões. Lembre-se, temos um tripé em cada questão. Temos um texto, temos um enunciado com o comando da questão e temos as alternativas. O que temos de fazer é achar a relação, a sintonia entre esses três elementos. Se você encontrar essa sintonia, vai ser muito mais tranquilo para responder. Vamos a ela. Questão 4. Diante de ameaças surgidas como a engenharia genética de alimentos, vários grupos da sociedade civil conceberam o chamado princípio da precaução. O fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não possa avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes da sua liberação. Lembre-se sempre, é muito importante observar qual a referência desse texto. Aqui é um texto de Shevchenko dizendo a corrida para o século XXI. Isso já nos coloca numa condição de compreensão de uma análise do tempo em que isso está sendo refeito. Século XXI. Então é uma questão voltada para a sociologia contemporânea. Uma questão que evoca em nós essa perspectiva. Quais os elementos que se destacam nesse enunciado? Voltemos aqui. Primeiro, princípio de precaução. Entender a utilidade desse princípio de precaução voltado quase que exclusivamente para a perspectiva da sociedade contemporânea. Quanto mais ligado a ele estivermos, melhor entenderemos. E além disso, a compreensão de que deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e avaliações antes da sua liberação. Por quê? Porque nós estamos falando de alimentos que serão consumidos por pessoas dentro de uma vida social. Esses alimentos servem para trazer o bem-estar e não para trazer o mal. Por isso, entenda bem a perspectiva desse texto. Ele apresenta a questão da tecnologia do século XXI voltada para as necessidades mais básicas do ser humano. Vamos à questão do enunciado e ao comando. O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento ou administração de riscos tem como objetivo. Observe, ele está pegando as ideias lá do texto e criando uma nova formulação. Onde nós vamos aplicar a sociologia? Na compreensão da relação dessa sociedade com o indivíduo. Veja bem, das opções que nós temos, aquela que melhor nos coloca fundamento é a letra C. Instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Ou seja, exatamente o destaque que fizemos no texto. Se o alimento não estiver adequado, ser colocado em quarentena. Observe que as outras opções não são opções ruins, mas nem todas elas batem diretamente com o que está se pedindo. Priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à natureza, negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos ecológicos, combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças sociais, romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e científico. Observou? As opções se colocam como opções plausíveis, opções verificáveis, que poderiam ser utilizadas. Contudo, a que melhor se adequa na sintonia entre o texto, o comando da questão e as alternativas é a letra C, instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. Até que ponto o ser humano vai se desenvolver? Até que ponto isso vai trazer sempre o bem para ele? A questão fundamental é exatamente essa, retomar as nossas ideias. E para isso, você pode fazer buscando lá nas nossas aulas online, buscando as referências da sociologia contemporânea, na perspectiva da própria antropologia e como esse ser humano se coloca no mundo que está hoje. Esse mundo que tem um tanto de mudanças, mas que ao mesmo tempo não consegue lidar com todas elas de uma só vez. Então ele tem que estar sempre fazendo uma revisão do que ele deve ou não deve buscar, deve ou não deve fazer. Agora, se precisar, retome as aulas, retome o conteúdo para poder aprofundar um pouco mais essas ideias aqui. E eu te encontro aqui numa próxima vez para corrigirmos mais uma questão. Um abraço e até mais.